Fala pessoal do Por Falar em Correr, Marcos Boas de novo aqui no canal, iniciando mais uma série, mais uma vez sobre Boston, mas dessa vez não vou ficar falando sobre minha tentativa do índice e da minha busca pela minha classificação para maratona mais antiga e mais tradicional. Dessa vez eu vou contar um pouquinho, algumas curiosidades, histórias, passagens interessantes, percurso da maratona de Boston. Então, fica ligado na série aí que hoje é o primeiro episódio. Primeiro episódio aqui eu vou trazer um pouquinho principalmente da história e dar um panorama geral da prova para vocês conhecerem ela um pouquinho mais em detalhes. Então vamos começar falando aí do porquê, né, que essa maratona tem esse nome e essa fama de ser a mais tradicional das maratonas, a rainha das maratonas como ela é conhecida. Para isso a gente tem que voltar lá nos anos de 1800, né? Em 1887 a Boston Athletic Association foi fundada e 10 anos depois, em 1897, com o sucesso que foi a maratona na primeira edição dos Jogos Olímpicos, né, que tinha ocorrido em 1896, a BAA decide iniciar uma maratona anual. E em 1897 ela decide fazer a primeira edição e escolhe que essa maratona vai acontecer no Dia do Patriota, que é um feriado local, um feriado em alguns estados dentro dos Estados Unidos, e que esse feriado do Patriota, ele, no caso, era todo dia 19 de abril. Então, a BAA decide que essa vai ser a data da prova. E essa data do Patriota lá tem todo um simbolismo, né, relacionado com as guerras, né, o início das batalhas que levaram à Guerra de Independência dos Estados Unidos, que aconteceu no ano seguinte, no 4 de julho, que essa sim é uma data muito mais famosa para o restante do mundo, né? O Dia do Patriota fica mais restrito a alguns estados lá dos Estados Unidos, principalmente Massachusetts e Maine. Mas aí, então, BAA decide colocar nesse dia, 19 de abril, independente de que dia da semana caia, né? Seja segunda, quarta, não importa, a maratona era sempre no dia 19 de abril. Depois, com o tempo, o feriado mudou de data, né? E o feriado passou a ser sempre na terceira segunda-feira de abril. Essa mudança do feriado, né? Essa passagem do feriado para um dia da semana fixo ocorreu só em 1969, então é algo bem mais recente. E com isso, a maratona de Boston aproveitou e entrou aí no vácuo do feriado em um dia da semana fixo e também passou a ser realizada toda a terceira segunda-feira do mês de abril. Uma outra curiosidade é que nessa data sempre ocorre um jogo do Boston Red Sox, que é um time extremamente tradicional de Boston, da liga de beisebol, né, a principal liga de beisebol nos Estados Unidos, e ele sempre joga em casa, né, no estádio deles na data da maratona. Esse jogo ocorre num horário determinado, geralmente ali por volta das 11 da manhã, para que quando o jogo acabe, os torcedores possam sair do Fenway Park, que é o estádio, que é a sede, né, a casa dos Boston Red Sox, e eles vão para a rua, porque o estádio do Boston Red Sox, do Fenway Park, é muito próximo da linha de chegada. Então eles saem do Fenway Park e enchem as ruas ali para receber os corredores que estão vindo para finalizar a maratona. Então é uma data que é cercada de várias festividades e de muita tradição nessa cidade, em Boston, e também no estado, de uma maneira geral, ali dentro dos Estados Unidos. Bom, Boston, além de ser muito antiga, né, desde 1897, ela também é uma maratona que só teve uma edição dela que não aconteceu. Só para ter uma ideia, mesmo durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, as duas grandes guerras, a maratona nunca parou de ocorrer, né? A gente teve vários outros eventos esportivos que foram impactados por esses eventos, mas a maratona de Boston não sofreu esse impacto. Ela ocorria todos os anos, até que em 2020 foi a primeira vez que a edição não aconteceu, foi o ano da pandemia do coronavírus. Eles ainda tentaram adiar, mas a pandemia saiu de controle e 2020 foi o primeiro ano em que não tivemos uma edição da Maratona de Boston. Em 2021, ela ocorreu numa data atípica, né, em outubro, mas eles preferiram fazer ela em outubro do que não fazer no ano de 2021. Então, desde 1897, o único ano em que não tivemos uma edição da Maratona de Boston foi em 2020. Já em 2022, a maratona voltou a acontecer na sua data tradicional e foi uma edição onde a gente teve mais de 30 mil participantes. Mas não foi sempre assim, né? Vamos voltar lá de novo, lá no comecinho. Para ter uma ideia, a primeira edição da Maratona de Boston teve apenas 15 participantes. E naquela época, na verdade, a maratona tinha 40 km, a gente não pode esquecer disso. O ganhador, só para ilustrar e trazer como uma curiosidade, fez o tempo de 2 horas, 55 minutos e 10 segundos. Ou seja, ele já foi um sub-3 lá em 1897. Mas, como eu falei, a maratona não tinha os 42,197. Isso só aconteceu depois, em 1924, para a Maratona de Boston, embora a Maratona Olímpica já tivesse sido ajustada para a distância que a gente conhece hoje em dia desde 1908, quando aconteceram os Jogos Olímpicos de Londres. Depois dessa primeira edição, de apenas 15 participantes, a maratona começou a ter um crescimento, mas ainda era algo bem local, vamos dizer assim, até porque, né, você não tinha muita forma de divulgar e das pessoas irem até Boston para fazer essa maratona. E ela foi tendo um crescimento progressivo até que nos anos 60, né, entre 1960 e 1969,
foi quando começou a ocorrer o primeiro boom da corrida nos Estados Unidos. E com isso, o número de participantes começou a crescer de uma forma exponencial. A prova, que ainda contava com quase 200 participantes, né? Foi vendo o crescimento acontecer ano a ano, chegando ali em 1969 com mais de 1.000 participantes, ou seja, um crescimento de quase 8 vezes entre 1960 e 1969. Claro que hoje em dia a prova é muito maior, ela continuou aumentando o seu field, teve até uma troca da linha de largada, eu vou falar isso num outro vídeo com mais detalhe, e já chegou a ter um field de 36 mil pessoas. Como eu falei, a edição de 2022, que ocorreu aí na terceira segunda-feira de abril, contou com 30 mil participantes. Mas foi naquela época, né, no final dos anos 60, com o crescimento do número de participantes e um medo da organização da prova, de que mais de 1.000 corredores fosse congestionar o percurso e fazer com que a experiência dos corredores fosse ficar algo ruim, eles decidiram que eles iriam começar a exigir um índice, ou pelo menos uma forma de garantir de que ali a gente não ia ter pessoas passeando. Eles sempre deixaram muito claro de que a Maratona de Boston era uma prova de corrida. Eles queriam ali ter bons corredores que corressem em ritmo forte. E então, em 1970, foi quando pela primeira vez exigiu-se um índice para participar da Maratona de Boston. E o índice e os detalhes do índice eu vou trazer no próximo episódio. Então fica ligado que semana que vem a gente traz todos os detalhes do índice, a evolução, como surgiu e tudo mais, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.